segmentar é muito importante, é uma das principais indicações de ecocardiografia no nosso meio, é importante até na sala de emergência, na avaliação de coronariopatias e assim por diante. E o que é que ela se baseia? Ela se baseia que o ventrículo pode ser dividido em vários segmentos. Se convencionou que a gente divida o ventrículo em 17 segmentos. Isso funciona tanto para ecocardiografia, ressonância, tomografia. Então, todos esses métodos vão dividir o ventrículo em 17 segmentos. Cada segmento desse está relacionado a uma determinada parede. E cada parede ventricular tem uma coronária que a irriga. Então, percebam aqui que essa área vermelha apresenta irrigação da descendente anterior, enquanto a área amarela é irrigada pela coronária circunflexa e a área verde é irrigada pela coronária direita. Como é que isso se dá? A gente divide o ventrículo de forma radial em pelo menos 4 porções. Um ápex, a região apical, a região média e a região basal. Através das incidências ecocardiográficas que a gente viu, a gente vai segmentar esse ventrículo em várias porções, como a parte inferolateral, região anterior, região parede anterior, parede inferior, parede septal, inferolateral, anterolateral. Então a gente vai utilizar de padrões e incidências padronizadas. A partir dessas incidências padronizadas, a gente sabe cada segmento, cada nomenclatura de cada segmento desse. E a partir disso, a gente pode aferir se existe um déficit de contratilidade segmentar com aquele segmento, pode também aferir que pode existir uma coronariopatia associada. Um dos conceitos importantes é justamente o conceito do mapa polar, ou chamado Bull's Eye, ou olho de touro. O que é isso? A gente divide aquele coração em 3 porções, região basal, região média e região apical. E a partir disso, como é que a gente faz o Bull's Eye, ou mapa polar? Vocês lembram daqueles copinhos que a gente levava para a escola, para o lanche? Então, bem, a gente pega aquele copinho, que é um cilindro. Quando ele está aberto, a gente esmaga esse copinho e a gente tem uma forma achatada que representa todo esse cilindro. É justamente o que acontece com o mapa polar. Eu peguei o ventrículo, achatei e através disso eu consigo definir todas as paredes de uma forma unidimensional. Então eu tenho aqui a parte basal, todas as paredes, todos os segmentos da parte basal, todos os segmentos da região medial e da região apical e do ápex, representadas. Então, a partir desse mapa polar, a gente pode representar de forma unidimensional alterações de contratilidade segmentar. E quais são essas alterações de contratilidade segmentar? A gente tem a normocinesia, que é justamente quando a diástole e a sístole mantêm uma contração de forma homogênea, de forma normal. A gente tem uma hipocinesia, em que uma parte do ventrículo, a região acometida pela hipocinesia, ela não contrai de forma adequada, comparativamente com as outras paredes. A acinesia é quando essa contração na sístole não apresenta contração dessa parede, então a gente vê que a diástole e a sístole se mantêm na mesma localização, então não existe contração. E a discinesia é quando uma parte do ventrículo estufa. Mesmo na sístole, aquela parte, além dela não contrair, ela estufa para fora. Então é a parte discinética. Então um exemplo de uma discinesia. Percebam aqui a região septal do ventrículo e essa área aqui da região basal do septo apresentando uma discinesia. Comparem com o ventrículo normal, que se contrai de forma homogênea. Observem a parte discinética. Aqui vai ser representado novamente a parte discinética em comparação com a parte normal. Percebam aqui um eixo curto, em que não existe a discinesia, e aqui já existe uma discinesia. Comparem aqui, mais uma vez. Então, a discinesia é quando existe um estufamento paradoxal durante a sístole daquele segmento. Nessa representação, a gente consegue observar a representação gráfica de cada irrigação de cada parede. Lembram para vocês que eu falei que a gente vai avaliar várias incidências, e a partir das incidências a gente vai segmentar o ventrículo, e a partir dessa segmentação do ventrículo a gente consegue identificar qual é a coronária que está acometida. Então percebam aqui a região anterolateral, normalmente pode ser pela descendente anterior ou pela CX, a região da coronária direita, a região septal, que pode ser irrigada aqui pela coronária
o septo inferior pela coronária direita também. Então, cada incidência a gente vai avaliando segmentos diferentes e a partir dessas alterações a gente consegue identificar a coronária que possivelmente vai acometer essa região. Então, mais um exemplo aqui que a gente utiliza a combinação de incidências para avaliar a coronariopatia.